Olá, vamos lá fazer a aula 3 e 4, dois quadrados interessantes, na página 75 do caderno Aprender Sempre. Então, aqui estão os objetivos da aula, e aí nós vamos mostrar que essa expressão é igual a essa expressão, e essa expressão também é equivalente a essa expressão, tá? Então, vamos lá que eu vou ensinar um dispositivo diferente para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, x mais a ao quadrado? Então, olha só, x mais a ao quadrado. Então, isso aqui é o quadrado da soma. Então, olha só, eu tenho o primeiro membro e aqui é o segundo membro. Então, eu tenho um jeito de fazer, uma formulinha, um jeito de fazer, que será o primeiro elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo termo, né? Mais o quadrado do segundo termo. Então, colocando aqui, ó, que x é o primeiro termo e a é o segundo termo, se eu substituir aqui, então fica, ó, o quadrado do primeiro. Então, o primeiro é x, então x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro mesmo? X. Vezes o segundo é a. Mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo mesmo? No caso aqui é o nosso a, então a ao quadrado. Então viram que, ó, essa expressão é equivalente a essa, né? Porque 2xa é a mesma coisa que 2ax, né? Então, eu posso até escrever aqui, ó, x ao quadrado, que a ordem dos fatores não alteram o produto. 2ax mais a ao quadrado, tá? Então, professora, e quando for aqui, ó, que eu tenho o quadrado da diferença, né? Eu tenho uma diferença, que é uma conta de menos, elevada ao quadrado. É a mesma coisa, a única coisa que vai diferenciar vai ser o primeiro sinal. Quando é uma soma, sempre será mais. Quando é uma diferença, o primeiro sinal sempre será menos. Então, vamos fazer aqui, ó, pegando de exemplo. Então, x menos a ao quadrado. Isso aqui é o quadrado da diferença. Então, vamos lembrar a fórmula. Lembrando que a fórmula agora, ó, tá? O primeiro sinal da expressão, ele vai acompanhar o sinal daqui. Se for mais, vai ser mais. Se for menos, então eu utilizo menos. Mas o resto é tudo igual. Então, vamos lá, ó. O quadrado, então, este é o primeiro termo e este é o segundo termo. Então, eu tenho o quadrado do primeiro, então, o primeiro é x, então, x ao quadrado. Aí, menos, lembra que eu falei? O primeiro sinal é negativo, porque aqui é negativo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então, xa. Mais, porque este sinal ele não vai mudar, é somente o primeiro sinal, o quadrado do segundo, que no caso é a ao quadrado. Então, fica x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, tá? Então, qual é a diferença? Que era mais o quadrado da soma, o quadrado da diferença. Então, quando for da soma, o primeiro sinal é mais, e quando for da diferença, o primeiro sinal é menos. Mas o jeito de fazer é sempre o mesmo, o quadrado do primeiro, aí mais ou menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, vamos lá. Agora, o primeiro exercício diz assim: alguns erros são comuns quando se enuncia o teorema de Pitágoras. Juliano definiu da seguinte maneira: a hipotenusa elevada ao quadrado, que aí no caso ele vai chamar de a, né? É igual ao quadrado da soma dos catetos. Está errado, porque seria igual aos catetos elevados ao quadrado somados, certo? Seria isso aqui o certo. Mas o que o Juliano falou, ele falou que é igual
a soma ao quadrado da soma. Então, o quadrado da soma é isso aqui, né, ó. Certo? E aí, o quadrado da soma, eu aplico o que eu acabei de aprender, né, de relembrar, na verdade. Então, vamos lá. Ó, é o quadrado da soma, então se é soma, os sinais, os dois são positivos. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro, então, ó, primeiro termo, segundo termo. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. No caso, seria a letra C, certo? A letra A é o teorema de Pitágoras, certo? Só que a letra C foi o que Juliano falou, tá? E no caso, o nosso exercício está perguntando o que o Juliano falou. Então, a letra C, tá bom? Vamos lá, virando a página 76. Então, agora eu tenho o quadrado de uma soma e o quadrado da diferença. De novo, podemos concluir algumas... então, ele fala, né, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, a gente vai agora simplificar essa expressão. Então, eu tenho, ó, uma soma elevada ao quadrado e uma diferença elevada ao quadrado, certo? E aí ele quer que a gente simplifique essa expressão. Então vamos lá, vamos simplificar, né? Ó, aqui vai ficar x mais 2 ao quadrado. Então, ó, o primeiro e o segundo, não é isso? Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Que é x e 2, mais o quadrado do segundo, que no caso é 2. Aí aqui, mais, agora eu faço aqui, ó, x vezes x ao quadrado, x vezes menos 2x, aqui, ó, 2x, mais com menos, 2 vezes 2, 4. E agora eu tenho o quadrado da diferença, que eu posso fazer primeiro e segundo termo. Então, o quadrado do primeiro mais, menos, né? Porque aqui é negativo, então o primeiro sinal é menos. Então, vamos arrumar aqui, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que no caso é 2, aí mais o quadrado do segundo. Então, vamos arrumar todo mundo aqui agora essas contas, né? Então, eu fico com x ao quadrado, aí aqui, ó, 4x, mais 4x, mais aqui 2 ao quadrado é 4, mais x ao quadrado, menos 2x, mais 2x, menos 4, mais x ao quadrado, menos 4x, mais 4. Então, agora eu vejo, gente, que tem gente aqui que eu posso eliminar, por causa que tem o sinal, os sinais são opostos. Por exemplo, aqui, ó, menos 2x com mais 2x, essa conta dá zero, não é isso? Ó, eu tenho 2x, tiro 2x, me sobra 0x. Aonde mais eu tenho aqui, ó, esse menos 4 com esse mais 4, também pode. Esse 4x aqui, ó, com esse menos 4x, também eu posso simplificar. Bom, e agora eu vejo quem sobrou. Quem sobrou, depois de eu ter cortado esse povo todo, foi, ó, 1x ao quadrado, mais 1x ao quadrado, mais 1x ao quadrado. Então, eu tenho, na verdade, quantos x ao quadrado? 3x ao quadrado, certo? E aqui eu tenho mais 4. Tem mais alguém aqui? Não. Então, simplificando, a nossa conta ficou assim, tá bom? Então, agora é só copiar lá no seu caderno
E aí a gente vê aqui, ó. Ao desenvolver o quadrado da diferença de dois termos, que expressão obtemos? Então, vamos lá, ó. Primeiro, segundo. Então, aqui, o quadrado do primeiro, lembrando que é menos aqui, então o primeiro sinal também vai ser menos. Então, o quadrado do primeiro, então, A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que no caso é o B, né? Opa! Que no caso é o B, então. Aí aqui, mais o quadrado do segundo. Gente, aqui a ponta não quer favorecer. Vou trocar o lápis. Então, agora, o quadrado do segundo B ao quadrado. Que no caso é o nosso B, certo? Então, fica, né, arrumando aqui A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, prontinho aqui a letra B. Então, agora vamos fazer as próximas contas, né? O exercício 3, facinho. Olha lá, lembrando da regrinha. Primeiro termo, segundo termo. Então, olha lá. O quadrado faça sozinho, depois veja o vídeo, vê se você acertou, né? Então, aqui fica o quadrado do primeiro, no caso, x ao quadrado, mais, porque é mais, né? Então, não tem que me preocupar. Então, x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, opa, desfocou. Mais o quadrado do segundo. Então, o segundo é 9, então 9 ao quadrado. Então, arrumando agora aqui, fica x ao quadrado, mais 2 vezes 9, 18x, mais o 9 ao quadrado, é 9 vezes 9, 81. Não esqueçam, hein, que não é 9 vezes 2, e sim 9 vezes 9. Vamos lá para o próximo? Lembrando que agora é o quadrado da diferença. Então, olha lá, o quadrado do primeiro, que é 3, né? Mais 2, menos, né? Quadrado da diferença, o primeiro sinal é menos. Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3, 6A, mais A ao quadrado. Prontinho. Vamos lá para o próximo agora. Agora eu tenho uma soma e uma diferença. Então, olha só. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 7 menos 7x. 7 vezes x mais 7x. E 7 vezes 7... Aí, mais com menos, menos, né? 7 vezes 7, 49. E aí, eu vejo que eu tenho um menos 7x com mais 7x, então, elimino. E me sobra x ao quadrado menos 49. E o próximo, a mesma coisa. Vamos lá, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2y vai dar menos 2yx. Aqui, mais 2yx. E aqui, mais com menos, menos 2 vezes 2, 4. E y vezes y, y ao quadrado. Corto, né? Porque aqui é um positivo e um negativo, vai dar 0. E me sobrou x ao quadrado menos 4y. Próximo. Olha lá, primeiro termo, que é o 3y ao quadrado. Segundo termo. Então, olha lá, vai ficar 3y ao quadrado, que ele já está ao quadrado. É diferença, então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. Aqui, 3 elevado ao quadrado é 9. Y, ó, quadrado do quadrado. Então, 2 vezes 2, 4.
menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, y ao quadrado, mais aqui 2 ao quadrado, 4. E vamos lá para a última letra. Então, aqui o quadrado lá é um quadrado da diferença, então o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é m elevado a 3, mais m elevado a 3, que é o segundo, elevado ao quadrado. Arrumando, então, eu tenho 5 ao quadrado, 25, menos, olha lá, 2 vezes 5, 10m ao cubo, mais, e aqui, ó, 3 vezes 2, 6, então m elevado a 6. E assim acabamos a página 76.